Olá, a Lua linda mais uma vez. Vamos fazer aí um resuminho, vamos lembrar alguns elementos da sua superfície. Conseguiu identificar o mar da tranquilidade? Ó, o mar da tranquilidade está aqui. Identificou as crateras Copérnico, cratera Copérnico, a cratera Eratóstenes e a cratera Kepler. Veja também que à medida que a Lua vai girando ao redor da Terra, a fração iluminada virada para a Terra vai mudando. Ora ela está mais iluminada, ora ela está menos iluminada. Cada uma dessas aparências é conhecida como fases da Lua. Né? Então, aqui a gente está vendo algumas fases da Lua. Professor, quantas são as fases da Lua? Pois é, um astrônomo profissional ele define as fases da Lua a partir de uma porcentagem que oscila de 0 para 100. Então, o 100 seria quando eu tivesse a situação de máxima luminosidade, e o 0 é quando eu tenho a intensidade mínima, praticamente ela toda escura. A parte virada para a Terra está totalmente escura. Eu quero também que você perceba que existe uma linha que separa o bordo iluminado do bordo não iluminado. Essa linha é conhecida como terminador lunar. Ela vai sempre do bordo oriental para o bordo ocidental. Um observador atento também vai perceber a alteração do diâmetro aparente da Lua no céu e também um bamboleio do seu eixo de rotação. Esse bamboleio ele é conhecido como movimento de libração. Né? A libração lunar permite que a gente veja mais de 50% da sua superfície. A gente consegue ver até 59% da sua superfície. A alteração do diâmetro lunar está associado ao fenômeno da aproximação e do afastamento em relação à Terra. Na máxima aproximação, o diâmetro aparente é cerca de 0,55 grau. Ela está na situação chamada de perigeu, né? Perto da Terra, perigeu. A situação de máximo afastamento, o diâmetro aparente é de 0,48 grau, é chamado de situação de apogeu, né? Apogeu longe da Terra. Um último comentário sobre as fases da Lua, isso daí é muito importante, é que a prova da OBA ela estabelece como referencial para definir as fases da Lua o período sinódico da Lua, que é o intervalo de tempo entre duas fases sucessivas, da ordem de 29 dias. Então, como cada noite a Lua vai apresentar vai mostrar uma aparência diferente, a OBA considera 29 as fases lunares. Né? Toma cuidado com essa particularidade da prova da OBA. Vamos falar mais um pouquinho sobre as fases da Lua. Vamos destacar 4 fases principais. A Lua nova, a quarto crescente, a Lua cheia e a quarto minguante. Para a gente poder entender bonitinho, eu quero definir com vocês alguns horários em cima desse desenho. Então aqui a gente tem o eixo norte de rotação da Terra saindo do plano dessa tela. A Terra que vai girar no sentido anti-horário. O observador a gente vai considerar praticamente em cima do equador terrestre. Essa parte iluminada é a parte dia e aqui é a parte que a gente vai chamar de noite. Então, aqui com o observador olhando para cima, enxergando o Sol na sua altura máxima, a gente vai definir isso como meio-dia. 12 horas depois será meia-noite. Aqui está passando da parte iluminada para a parte não iluminada, bem na fronteira, o entardecer, o pôr do Sol, vai ser 6 horas da tarde. E aqui, saindo da região escura para a região clara, vai ser 6 horas da manhã, né, o nascer do Sol. Aqui o Sol nascendo. Vamos começar então a falar um pouquinho da Lua nova. A face não iluminada da Lua virada para o planeta Terra. Isso acontece quando o ângulo de fase for igual a 0 grau. Cuidado que aqui tem um probleminha de perspectiva, dá a entender que a órbita da Lua está alinhada com o plano do Sistema Solar. Isso não é verdade e a gente vai ver isso com cuidado nas aulas de eclipse. Note que na Lua nova, além da parte escura da Lua virada para a Terra, não adianta nada você ficar procurando a Lua nova durante a noite, porque ela não estará acima da sua cabeça em nenhum momento. Ela acompanha o movimento do Sol praticamente, ou seja, ela surge no horizonte junto com o Sol,
ela surge no horizonte junto com o Sol. Ela vai ter a altura máxima, tá, junto com o Sol. E ela vai se pôr junto com o Sol, ou seja, ela fica acima do horizonte, está na parte iluminada, né? Fica aí na parte que é dia. Próxima fase que a gente vai destacar, tá, é a fase quarto crescente, né? Quando o ângulo de fase com o Sol é 90 graus. Tá? O que a gente tem, tá, de interessante? É que no quarto crescente, a Lua, tá, vai atingir a sua altura máxima no pôr do Sol. Então, o Sol se põe, tá, e a Lua já vai ter lá a sua maior altura em relação ao horizonte. Só que a Lua não vai simplesmente aparecer naquele ponto mais alto do céu. Tá? Ela precisa nascer primeiro. Né? Que horas que ela vai nascer? Ela vai nascer ao meio-dia. Tá? Então, tá, a Lua nasce, tá, quando o Sol tiver aí a sua altura máxima. A Lua crescente, ela é visível nas primeiras, né, ela é visível, tá, no período da tarde e também nas primeiras horas da noite. E ela acaba se pondo à meia-noite. Tá aqui, tá? Então, a Lua quarto crescente, ela nasce ao meio-dia, atinge a altura máxima, tá, no pôr do Sol e ela se põe à meia-noite. Olhando para uma figurinha, eu gosto de dar a dica para os meus alunos identificarem, tá, que a representação é uma representação de fase crescente. Tá? Vamos sair um pouquinho do quarto crescente, né? Quando você vê um quarto só da Lua tá iluminada, né? Metade não tem para ver, tá? Porque é a região que não fica virada para a Terra, é um quarto iluminado. Tá? Mas para você identificar, tá, uma fase crescente, tá, o macete é a observação do coelho. Tá? A parte escura, a parte não iluminada, tá, a gente vai chamar de toca, e aqui é o coelho. A dica é a seguinte: se o coelho sai da toca, se você observa uma situação com o coelho fora da toca, tá, é uma representação, tá, de lua crescente. Você está vendo uma imagem, tá, de lua crescente. Qualquer uma delas que eu estou te mostrando aqui é a lua crescente. Né? O terminador ele sempre vai, tá, do bordo oriental para o bordo ocidental, tá, e é aí o movimento, tá, do coelhinho aparecendo, tá, saindo da toca. Próxima lua, vamos para a lua mais famosa, tá, que é a lua cheia, quando o ângulo de fase com o Sol é 180 graus. Né? Como eles têm aí essa diferença, tá, de ângulo de 180 graus, quando o Sol se pôr, quando o Sol se põe, aqui embaixo, né, dá para ver bem, é o ângulo de 180, tá? Quando o Sol se põe, a Lua nasce. E ela vai dominar o céu durante toda a noite. Vai atingir a sua altura máxima à meia-noite e acaba se pondo às 6 horas da tarde. Tá? Então, a Lua cheia nasce quando o Sol se põe, atinge a altura máxima à meia-noite e se põe às 6 horas da manhã, aproximadamente. Última lua vai ser o quarto minguante, quando o ângulo de fase com o Sol é de 270 graus. No quarto minguante, a Lua fica, adquire aí a sua altura máxima, às 6 horas da manhã. Então não adianta nada, você ficar procurando a Lua quarto minguante, durante o período da tarde ou nas primeiras horas da noite. A Lua quarto minguante, ela acaba surgindo no horizonte muito tarde. Ela surge no horizonte por volta da meia-noite, vai aparecer no céu durante toda a madrugada, vai ter sua altura máxima às 6 horas da manhã e também será visível no período da manhã e acaba se pondo ao meio-dia. Então, a diquinha que eu dou para os meus alunos é que quando eles estiverem vindo para o colégio, no período da manhã, viu a Lua no céu, no período da manhã, pode ter certeza que é uma Lua minguante. Pode reparar
tá, que como essa lua só aparece de madrugada e no período da manhã, tá, o coelhinho está com sono e ele já se guardou na toca. Tá? Guarda desse jeito, tá? É uma característica da lua minguante, é que o coelhinho ele está indo para a toca ou tá, ele já entrou na toca. Tá? Coelhinho guardado, tá, numa imagem da lua, tá, já é identificação da lua minguante. É isso aí.